Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Luiz Lima, aqui do Departamento de Recursos Hídricos da Federal de Lavras, e eu fiz essa apresentação para poder colaborar aí um pouco, mostrando como pode ser feito um experimento para avaliar o deslocamento miscível, ou seja, de algo que mistura, de contaminantes, né, no solo. E nós temos essa preocupação quando trabalhamos com o processo de contaminação. É um procedimento experimental relativamente simples, utilizando principalmente o Excel. Eu espero que os slides possam ajudar aí os profissionais e estudantes que estão envolvidos com esse tema. Bom, vamos lá. Nós temos aqui um desenho, um esquema, né, de como pode acontecer a contaminação. Aqui eu tenho representado algo similar a café irrigado por gotejamento, né? E uma vez que é aplicado algum contaminante, o primeiro processo que nós analisamos seria a possível volatilização. Ele, se fosse água, seria evaporação, seria a transferência do contaminante para a atmosfera. Bom, uma vez que ele entrou nesse meio poroso, né, no solo, ele vai degradar-se, é bastante possível, a molécula vai modificar-se ao longo do tempo e a variável que nós utilizamos para quantificar isso seria a meia-vida. Para a volatilização, a variável que nós empregamos é a pressão de vapor. E uma parte pode ser absorvida por plantas e micro-organismos e outra parte pode ser adsorvida na fração argila ou na fração matéria orgânica. E o que sobrar pode movimentar-se por convecção, ou seja, pega carona com a água, né, e vai por ali abaixo. Mas uma parte ainda pode movimentar-se por diferença de concentração. Isso envolve fenômenos aí de difusão e dispersão. E a nossa preocupação é que, uma vez atingida a água subterrânea, isso poderá difundir-se com facilidade, ir para um poço, algo assim, e inclusive rios, e isso nos preocupa. Bom, a adsorção ela pode ser descrita através de um gráfico. É um gráfico simples, nós chamamos de isoterma, porque o experimento é feito sob temperatura constante. E o que você faz seria colocar num becker, por exemplo, uma determinada concentração de contaminante e colocar ali 10 gramas, por exemplo, de terra fina seca ao ar, e você verifica 24 horas depois, no sobrenadante, se a concentração permaneceu a mesma. É bastante possível que ela vai diminuir, porque parte é absorvida, né? E aqui nós plotamos o quanto foi absorvido versus o quanto ficou lá no poro, que nós chamamos de concentração de equilíbrio. Essa isoterma pode ser ajustada por uma função linear. Existem modelos científicos, como o de Lemuy ou como o de Freundlich, que podem ter formas diferentes para esse gráfico aí. Bom, a equação diferencial que governa, né, o movimento de contaminantes, ela pode ser escrita como está aqui, né? E nós chamamos de diferencial porque contém derivadas. E para derivada, em vez de usar a letra D, nós usamos o delta do grego, porque sabemos que, por exemplo, a concentração ela não varia somente com x, ela pode variar com tempo. Então são derivadas que nós chamamos parciais, parte com tempo, parte com x. Se fosse uma derivada usando a letra D, obviamente seria em relação a apenas uma outra variável. Aqui o D é o coeficiente de dispersão hidrodinâmica, T é tempo, θ é a umidade volumétrica, o ρ é a densidade aparente, KD é o coeficiente de partição ou coeficiente de adsorção, nesse caso a inclinação da isoterma, pois essa equação ela foi deduzida para uma isoterma linear. Né? E o V é a velocidade, né, real de água no poro,
ele pode ser calculado como fluxo dividido pelo θ. Observe que essa equação, esse primeiro termo aqui do lado direito, é a parte difusiva, dispersiva, e a segunda parte é a parte convectiva. Parece que é um menos o outro, mas na verdade não é menos não, é mais porque o gradiente de concentração é negativo, então isso aqui vai somar-se. Aqui ela pode ser reescrita substituindo o termo entre colchetes pelo R, o fator de retardamento. Veja bem, quando eu não tenho a dissorção, o KD é zero, e aí o R seria 1. Então, por isso ele é chamado de fator de retardamento, porque passado para esse lado direito, estaria dividindo, funcionando como um retardo, um freio da contaminação. Contaminação, matematicamente, pode ser escrita como a derivada da concentração com o tempo, né? Isso que seria, vamos dizer, a descrição da contaminação. Essa equação diferencial ela tem uma solução longa, que envolve aqui a função erro complementar. O Excel calcula isso tranquilamente. E essa equação pode até ser truncada e simplificada, escrevendo-se apenas o primeiro termo. O C sobre C0 é a concentração relativa. Qual é a concentração que sai embaixo lá da coluna, dividido pela concentração que está entrando na coluna? Então, nós chamamos isso de concentração relativa. Bom, essa solução ela também pode ser escrita de uma forma um pouco diferente, onde aparece aqui a variável P, que seria o número de Peclet. Assim como nós temos número de Reynolds para descrever movimento de água, nós temos o número de Peclet para descrever um processo de contaminação. Esse P pode ser escrito como a velocidade vezes o comprimento percorrido dividido pelo coeficiente de dispersão hidrodinâmica. Se o número de Peclet for menor que 1, o processo ele é tipicamente difusivo. Se ele for maior que 10, ele é tipicamente convectivo. E aqui aparece também o termo T maiúsculo, que é o volume poroso, né? Nós vamos ver como ele pode ser facilmente calculado. Bom, para fazer o experimento, nós usamos 2 frascos grandes, tipo aquele de água mineral de 20 litros, e num colocamos água, no outro solução. E aqui nós fizemos uma garrafa de Mariotti, né? Existe uma rolha de borracha e através dessa rolha de borracha passam 2 tubos, pode ser de vidro, pode ser de inox, né? Em que para sair água desse frasco tem que entrar ar. E o ar ele vai entrar através de bolhas nessa posição. O frasco de Mariotti ele é interessante porque, embora o nível vá decrescendo à medida que vai saindo água desse frasco, a carga hidráulica resultante ela é constante. Ela é a altura onde saem as bolhas de ar. Isso é muito legal para que não haja transbordamento, né, da solução aqui em cima da amostra. Falando nisso, como é montado? É um cilindro de inox, né? Nós apoiamos sobre um funil e são, na verdade, 2 cilindros, né? Nós podemos prendê-los com aquela fita silver tape e embaixo nós colocamos uma tela, né? Pode ser um tecido como o amorim, que é permeável, e prendemos com o elástico, né? E o experimento consiste do seguinte: nós passamos água até ter um regime permanente, ou seja, o fluxo não muda mais com o tempo. E a partir daí nós fechamos, né, aqui o registro. Para isso nós usamos aquelas mangueirinhas de soro, que pode ser encontrada aí em lojas de suprimentos para hospitais. E nós fechamos a água e abrimos para passar a solução contaminante. E aqui embaixo, em pequenos frascos, como esse da fotografia, nós vamos coletando essa solução.
pode coletar, por exemplo, a cada 30 segundos, a cada minuto, você determina o tempo e vai coletar muitos frascos, 20, 30, às vezes 100 frascos ou mais, para construir uma curva de eluição. Essa curva, na verdade, é a concentração relativa versus volume coletado. Mas em vez de volume, já já nós vamos falar de volume poroso, tá? Bom, eu estou aqui com um experimento, né, onde o diâmetro da coluna é 5,4 centímetros, a altura de 6 centímetros, a lâmina no topo da coluna de meio poroso de 3,1 centímetro. O material que eu montei lá dentro do cilindro deu densidade aparente de 1,05 e a densidade real nós consideramos 2,65, ou também chamada densidade da partícula. Através de uma fórmula simples, né, que é 1 menos a densidade aparente dividido pela real, eu calculo a porosidade total. E no caso dessa coluna, nós sabemos aqui a área dela e a altura, então dá para calcular o volume, né? E essa porosidade total, ela representa, na verdade, que praticamente 83 centímetros cúbicos ali dentro da coluna são poros. E os frascos, os pequenos frascos que eu utilizo para coletar o efluente no experimento, eu utilizei frascos capazes de coletar 10,36 centímetros cúbicos. Então, cada frasco equivale, na verdade, a 0,12 volume poroso, né? Para ser um volume poroso, teria que ser um frasco com 82,97 centímetros cúbicos. Bom, a concentração de contaminante na entrada, por exemplo, 500 miligramas por litro, né? E depois eu avaliei, né, quanta água estava passando por hora, né? Encontrei ali 40 ml por hora, né? E calculei o fluxo. O fluxo é dividir, né, essa vazão pela seção transversal da amostra. Então, uma amostra que tem diâmetro de 5,4, fica fácil determinar a seção transversal. E aí eu achei, então, o fluxo de Darcy, né, 1,74 centímetros por hora. A condutividade hidráulica ela pode ser calculada também, apesar de que não vai fazer falta aqui. E o volume poroso seria o fluxo 1,74, perdão, a velocidade nos poros seria o fluxo 1,74 dividido pela porosidade aqui, que como nós estamos falando de movimento saturado, o θ é a própria porosidade. Bom, tudo isso pode ser colocado numa planilha de Excel. E essa planilha, ela pode ser montada da seguinte maneira. Aqui o frasco, peço desculpas pelo inglês, né? E aqui a fração, quantos centímetros cúbicos foi em cada frasco. Normalmente nós até pesamos para facilitar essa medição. E aqui foi calculado o volume poroso. Então, 9,73 dividido pelo volume poroso total da coluna significa 0,11. E assim vai. Veja que lá praticamente no 8º frasco, nós já tínhamos passado um volume poroso. E aqui nós analisamos a concentração, esse experimento foi para lítio, né? E o equipamento, que foi um fotômetro de chama, mostrou aqui uma pequena concentração, né? Mas praticamente nós a desprezamos, né? Mas de qualquer maneira, se eu dividir todos esses números, todas essas concentrações por 500, que é a concentração de entrada, o C0, eu vou ter o C sub C0 observado. Veja que quase atingiu 1 no 20º frasco. Esse experimento ele teve 20 frascos. Bom, o tempo, né, aqui ele está em horas, que foi cronometrado para obter os frascos. Aqui ele está na forma acumulada, né? Nós fomos, à medida que trocava o frasco, olhava no cronômetro o tempo.
Eu até transformei isso em segundos aqui, né? Veja que nós levamos 5,1 horas para fazer esse experimento. E aqui repetiu aqui, eu peço desculpa, o tempo em hora. Bom, aqui o cálculo daquela equação do primeiro termo, né? Rx menos Vt, mas qual o valor do R que foi empregado? Veja bem, a planilha ela tem aqui um valor inicial. Eu chutei 2 para o R e também chutei 2 para o D, valor inicial. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou o R, que é 2, vezes o X, que é o comprimento da coluna, menos o V, que é a velocidade real de água no poro que nós calculamos agora há pouco, vezes o tempo, né, dividido por 4 vezes o D. O valor inicial foi 2, vezes o R, que eu também chutei 2, vezes o tempo, e fiz a raiz disso. Bom, eu calculei a função o erro complementar dessa coluna. O Excel me trouxe esses valores aqui. E o C sobre C0 calculado, conforme a equação, é meio vezes a função erro complementar dessa coluna. Então, aqui está o C sobre C0 calculado. Veja bem, se eu fizer o C sobre C0 observado menos o calculado e elevar ao quadrado, eu tenho aqui o quadrado das diferenças. E somando todos esses valores, deu 1,74. Para que ficasse um bom ajuste, vamos dizer assim, teria que ser aqui em torno de zero. Mas para isso eu não sei qual é o valor de R, qual é o valor de D. Esse aqui foram resultados dos valores que foram estimados, né? E a partir daí, vamos ver como é que fica. Para resolver os valores de D e R, eu preciso usar o Solver no Excel. Se você tiver o Excel aí e for lá em arquivo, vai abrir aqui várias opções e lá embaixo aparece mais. Depois do mais, você clica em opções e ele vai abrir essa janela de opções do Excel. Veja se já está instalado a ferramenta Solver. Se ela não estiver instalada, ela vai aparecer nessa lista aqui. Basta clicar sobre Solver e pedir para instalar. Uma vez feito isso, vai aparecer no seu Excel a possibilidade de utilizar o Solver. Mas voltando, aqui já é a planilha com outros valores. Eu chutei o R como 2 e o D como 20. E veja no gráfico que ficou muito ruim. O C sobre C0 é o valor observado e em cor rosa aqui o valor calculado. Essas curvas deveriam coincidir. Essa curva é chamada curva de eluição, na verdade é C sobre C0 versus volume poroso. O volume poroso é essa coluna que está aqui, né? Bom, para você resolver isso, tá? Assim que você for em dados, vai aparecer aqui Solver, se você já instalou. E se você clicar no Solver, vai abrir essa janela. Essa janela, ela pede para você definir o objetivo. Então você pode clicar aqui e o nosso objetivo é essa célula aqui, a O2. Nós queremos que ela seja minimizada, se possível, valor zero. Então eu clico aqui. E o Solver pergunta quais células eu posso alterar. E aí nós selecionamos essas duas, J3 até J4. Basta clicar aqui. E eu coloquei algumas restrições para facilitar a solução, né? Esse número eu evitei que ele seja negativo, né? E coloquei que o R e o D seriam maiores ou iguais a 1. Né? E uma vez feito isso, o Solver tem três, na verdade, metodologias de solução. Eu selecionei essa daqui. Se você buscar na literatura, inclusive na ajuda do Excel, ele explica esses métodos de solução. Na verdade, nós estamos fazendo uso de técnicas de cálculo numérico, né?
E uma vez feito isso aqui, eu ponho em resolver. E quando eu coloco em resolver, o Excel já vai me retornar essa tela. Olha só, ele mudou o R para 1,24 e o D para 1,15. O que ele está dizendo é o seguinte: se os valores forem esses, nós vamos ter o menor valor possível da diferença aqui elevada ao quadrado. Então, isso significa que o C sobre C0 calculado estará bastante parecido com o C sobre C0 observado, ou seja, da melhor forma possível. E olhando o nosso gráfico aqui, a gente percebe agora que as curvas meio que coincidem, né? Nós temos um C sobre C0 calculado acompanhando bem os pontos observados. Então, é dessa maneira que nós encontramos o valor de D e de R. Aqui eu trago exemplos de curvas de eluição que eu já fiz para aldicarb, né? Um inseticida, nematicida, utilizado em batata. Nós fomos na região de Bueno Brandão, em Minas Gerais, Conselheiro Lafayette, Maria da Fé, né? Pegamos solo de encosta, solo de várzea e fizemos o experimento de deslocamento miscível. É claro que o aldicarb, nesse caso, foi determinado utilizando cromatografia, né? Pois é um pesticida, e nós tivemos conclusões importantes. Um detalhe aqui para se observar é o seguinte: quanto mais deitada for essa curva, maior o coeficiente de dispersão hidrodinâmica. Quanto mais para a direita ela for, maior o fator de retardamento. Nesse experimento, nós conseguimos determinar o valor de D e de R. Aqui está em qual publicação isso apareceu, né? O professor Marcos Metri, lá da Rural de Pernambuco, foi meu orientado aqui. E aqui o professor René Rigitano trabalhou muito com pesticidas aqui na UFLA, muito ativo nessa área, né, de pesticidas, e o professor Mauro Martinez, da Federal de Viçosa, que também trabalha aí com deslocamento miscível, com física dos solos, né, um grande amigo que eu fiz lá na Federal de Viçosa, assim como muitos outros, né. Bom, existe um outro software que você pode utilizar, ele é de domínio público, é chamado StanMode. Esse aplicativo, esse software, né, ele pode ser baixado e é preciso ler o manual dele para você ver qual será, né, o tipo de modelo para poder ajustar os números. Aqui ele vai calcular o número de Peclet, o fator de retardamento, e ele faz os ajustes. Você pode, do Excel, colar lá o volume poroso versus concentração observada. E ele faz até o gráfico também. Essa seria uma outra alternativa. Mas o foco aqui, conforme eu disse, é realmente trabalhar com o Excel para facilitar. Bom, conforme eu disse, né, o nosso objetivo é determinar valor de D e de R, né, e nós podemos usar a equação na forma simplificada e até para simular contaminação, nós podemos também trabalhar com a equação na forma simplificada. Aqui, por exemplo, eu coloquei, né, um valor fictício aqui, o R de 1,7 e o D de 0,13 metro quadrado por dia, o coeficiente de dispersão hidrodinâmica, a velocidade, né, no poro, e fiz, né, de uma simulação para diversas profundidades, seria o x, né, e também para diversos valores de tempo, desde 0,1 até um dia completo. Então, com esses resultados, o que é que nós obtivemos? Por exemplo, para 1 metro de profundidade com 0,1 dia, a concentração relativa estaria em 0,88, né? Já uma contaminação razoável, o valor máximo seria 1. Né? Agora, a 2 metros de profundidade, com 2,4 horas, que é 0,1 dia, não teria chegado. A 3 metros não chegou mesmo.
a 2 metros teria chegado a concentração relativa de 10%. A 3, 4 ou 5, nada. À medida que o tempo avança, por exemplo, 0,2 dias, a 1 metro praticamente chegou todo o contaminante, né? A 2 metros, 60%, e por aí vai. E com um dia, mesmo a 5 metros de profundidade, o contaminante teria atingido. Essa é a principal aplicação, né, da determinação dos parâmetros, né, D e R para eu simular, né, contaminação. Muita gente, às vezes, quando estuda contaminação, vai lá e tira uma amostra e mede a concentração. Aqui não, aqui nós queremos ir mais além, por isso fazemos toda essa modelagem matemática aí, respeitando, obviamente, os princípios da física, né? Bom, é isso aí. Apenas algumas considerações finais, né? Espero ter auxiliado. O meu e-mail está aqui, lalima@ufla.br, né? E eu também tenho um canal no YouTube onde eu às vezes coloco algumas dessas apresentações. No mais, espero ter colaborado e obrigado.